Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. É um prazer voltar aqui. Obrigada. Um beijo, Gui. Obrigada, obrigada. Chego aqui com muita alegria. Bom ver vocês também. Muito bom. Então, voltando aqui para iniciar um ciclo com vocês. Obrigada. Não conseguiu acessar as meditações? Eu não acompanho muito a meditação no YouTube, então eu não sei como é que tá. Mas ela deveria subir no YouTube. Ela nunca sobe imediatamente. Talvez a meditação de hoje, segunda-feira, apareça amanhã, ou só na quarta, enfim, demora um pouquinho aí. Não teve? Ué, achei que tava tendo, normalmente. Meu cabelo cresceu mesmo, tá todo mundo falando. Eu deixei ele, fazia muito tempo que eu não deixava meu cabelo crescer. Então acho que tá chamando a atenção por conta disso. Ele nem tá tão comprido, mas acho que vocês sempre me viam com o cabelo curtinho, né? Não teve meditações, eu vou averiguar isso, tá, gente? Porque eu não tava sabendo. Ah, era o Rafa? Ué. Bom, eu vou averiguar, depois eu dou um retorno para vocês, mas pelo nosso cronograma, hoje seria o meu dia, tá? De entrar, mas eu vou verificar. Bom, então, tô chegando aqui para ficar mais 5 dias aí, tá, com vocês. Entendi. Entendi. Então, no final de semana ele não ia fazer. Ok. Entendi. Tá. Eu vou verificar. Bom, então vamos dar andamento. Acho que esse ciclo eu vou falar um pouquinho, talvez eu tenha entrado um pouco nesse tema, mas não me lembro quando, mas acho que eu não cheguei a aprofundar. Tem um livro que eu gosto de algumas partes dele, que eu acho que ele traz uma reflexão interessante que eu vou trazer aqui para vocês. Ele fala de um olhar entre desejo e medo. Meu ciclo está começando hoje. Desejo e medo. Como ele coloca um olhar falando sobre uma escada interior de realização. Então, vocês sabem que na psicologia, quando a gente fala em desejo,
e Freud falou muito sobre desejo, a gente olha muito para o que a gente chama de energia vital, podemos chamar de motivação, enfim, tá? Mas para nós é uma energia vital em movimento, aquilo que te coloca em movimento para ação, tá? E quando a gente fala em medo, a gente não olha isso como fraqueza, a gente olha o medo como um mecanismo de proteção, ok? E aí a gente entende que muitas vezes o sofrimento ele surge quando o medo paralisa o desejo, ou o contrário, quando o desejo tenta atropelar esse medo. Então, nesse livro, esse autor ele coloca um olhar da seguinte forma, que a realização ela acontece quando a gente aprende a subir essa escada com muita consciência, claro, e fazendo o quê? Integrando esses dois movimentos, o desejo e o medo. E para falar um pouquinho sobre desejo e medo, eu vou separar um pouco, porque ele fala dentro dessa escada, ele traz um pouco de um comparativo com o nosso desenvolvimento como ser humano. Então, desde ali da nossa nascimento até mais tarde, a gente vai passando por etapas de desejo e medo. E ambos acabam, né, sempre estando lado a lado. Quando eu tenho o desejo de algo, eu tenho o medo daquilo não se concretizar, não acontecer, tá? Então ele fala que muitas vezes uma coisa está caminhando junto com outra. Um dos nossos, se a gente for, eu não vou falar de todos, tá? Eu vou escolher alguns para falar, para trazer aqui na nossa reflexão. Então hoje eu vou falar de um dos nossos primeiros, se a gente for olhar para essa escada, um dos primeiros degraus ali, que é o desejo de segurança. Então ele tá ali no início mesmo da vida, porque quando a gente fala em desejo de segurança, a gente está falando naquele momento que a gente não consegue falar, a gente não consegue decidir, a gente tem uma dependência, né? Então ele está muito atrelado ao vínculo, ele está atrelado ao corpo. Quando a gente fala desse momento de vida, é um cuidado, né, que alguém vai ter conosco, com o nosso corpo. Então é uma experiência de ser cuidado, tá? Então muitas vezes para esse momento, segurança significaria o quê? Ser alimentado, ser acolhido, ser aquecido, ser respondido, enfim, tudo aquilo que está relacionado a se sentir seguro, ok? Se essa experiência ela for suficientemente boa, muitas vezes a gente supera esse medo, né? Ele não é um medo que foi realmente instalado, por exemplo, tá? Diferente se a pessoa ela acabou tendo uma experiência muitas vezes insuficiente em relação à segurança, uma experiência de muitas imprevisibilidade, de muita instabilidade. Então isso acaba gerando às vezes uma experiência de não se sentir realmente seguro.
o medo, ele não é racional, né? E o medo, ele aparece, né? Ele se manifesta muito pelo corpo. Então, quando a gente fala em ansiedade, controle, tensão, necessidade de prever, antecipar, a gente está falando desse medo, de possivelmente, né, vou deixar sempre a hipótese aqui, talvez de experiências que eu tive cedo, que não foram suficientemente boas para me gerar realmente uma segurança. Então, na vida adulta, eu vou acabar reagindo de uma maneira muito intensa a situações de incerteza, de instabilidade, de perda, né? Então, muitas vezes isso vai me gerar uma ansiedade e, às vezes, crises, né, de ansiedade maior, tá? Então, o olhar que ele coloca para esse início é um pouco isso, porque a gente precisa dessa segurança, né? Então a gente tem o desejo de se sentir seguro, e o medo, quando isso não acontece, fica uma falta ali, algo não é preenchido, algo não é suprido, né? Vamos dizer assim. E aí esse medo muitas vezes ele se instala e às vezes ele fica reverberando, né, para mais tempo aí, até na vida adulta, tá? Então, como a gente falou aqui, é necessário que a gente reconheça quando esse medo ele está tentando realmente entrar no comando, vamos dizer assim, e muitas vezes quando eu preciso ter escuta, eu preciso começar a encontrar caminhos, trazer muitas vezes, e é o que a meditação hoje vai fazer o convite, trazer para a presença, para o presente, porque muitas vezes nos coloca lá no futuro e por aí vai, tá bom? Então, é um olhar que se tem em relação nesse olhar, né, de desejo e medo, no que dentro do nosso desenvolvimento como ser humano. Então, essa segurança aparece muito cedo e o bom seria que todo mundo tivesse, né, uma experiência suficientemente boa, porque caso isso não ocorra, isso pode realmente ressoar até a vida adulta nessas situações como eu falei, tá bom? Mas é isso. Eu tô vendo os comentários por aqui, tá? Não sei se... Mas por enquanto tá tudo ok. Bom, então vamos para a meditação. Convite. Sente-se de uma forma confortável para você. Lembre-se de manter a coluna ereta, alinhar o queixo, repousar as mãos da melhor maneira, né? De uma forma confortável para você. E vamos para a meditação. Então, eu vou só fechar um pouco os comentários. Muito bom. Respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar seus olhos, abra os olhos da alma e volte o olhar para dentro de si.
E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. E respire profundo, devagar e amorosamente. Coloque atenção na sua respiração. Vá serenando os seus pensamentos. E se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Respire profundo, solte o ar devagar, sinta o seu corpo, sinta a sua presença. Neste momento não há nada que você precise antecipar, fazer, apenas estar aqui. Continue com a atenção na sua respiração. E perceba que mesmo sem pensar, o corpo respira. O seu coração bate. E a vida em você acontece. Não depende do seu controle. Então, mais uma vez, permita-se sentir. Sentir a respiração, o coração, a presença.
ainda com a sua atenção em algo simples e concreto, a sua respiração. O ar entrando, o ar saindo. O corpo sendo sustentado aqui e agora. Aqui e agora, neste instante, nada falta. Então permita que o seu corpo registre esta experiência. Aqui e agora, neste instante, eu estou segura, seguro. E fale isso para si mesmo apenas como constatação do agora. E se fizer sentido, repita quantas vezes for necessário para registrar essa experiência. E neste momento, com a sensação de segurança, reconheça que você não precisa resolver toda a sua vida agora, não precisa prever tudo, não precisa dar conta de tudo neste instante. Você pode apenas caminhar um passo de cada vez. Uma respiração profunda, devagar, de cada vez. E aumente a sensação de presença através do seu corpo, no aqui e agora. E se em algum momento qualquer tensão, preocupação com o futuro, sensação de alerta, você reconhecer, não tente afastar, reconheça como uma parte sua que quer proteger, ir em busca de segurança. E talvez você possa voltar para este lugar, para essa presença, para essa sensação de segurança no corpo e na respiração. Porque a segurança mais profunda não vem de controlar o futuro,
mas de sentir que aconteça o que acontecer, há um lugar interno onde podemos nos apoiar, onde podemos encontrar presença, força, segurança. Respire profundo, integre em seu coração a sua experiência. Integre tudo que foi útil e bom. Respire. Nesse momento, pratique a sua gratidão para o dia de hoje. Permitindo que a sensação de gratidão também seja integrada em seu coração, que possa ressoar em todo o seu corpo. Coloque atenção na sua respiração. Coloque atenção no seu corpo. Bem devagar, no seu tempo e no seu ritmo. Vai voltando para o aqui e agora. Assim que se sentir pronto, pronta, gentilmente vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão pela presença, pela companhia e encontre na medida do possível, mas eu acho que esse é o caminho, esse lugar realmente de segurança interna. Quando a gente fala em segurança, ela começa aqui dentro. Então, respiração e presença acaba sendo sempre um recurso. Muito bom. Obrigada. Boa noite. Até amanhã. A gente se encontra aqui para continuar. Beijo grande. Uma linda noite. Até amanhã.